14. Queria abrir com vocês a palavra de Deus que está lá em Juízes capítulo 14. Diz assim a palavra: desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, com seu pai e a sua mãe a Tímina. E chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem seu pai nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Porém, não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Vou ler de novo o versículo 18. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Eu queria pular lá para o capítulo 16, que diz o seguinte, a partir do versículo 18. Vendo, pois, Dalila, que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele à sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer até Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e virava um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Versículo 23. Então, os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu deus Dagom. E para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo
louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé, entre as colunas, disse Sansão ao moço, que o tinha pela mão: deixa-me, para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e dai-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas com a mão direita e uma com a esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram-no, subiram com ele e ao sepultaram entre Zorá e Estaol. No sepulcro de Manoá, seu pai, julgou ele a Israel 20 anos. Meus irmãos, essa palavra, essa história de Sansão, é uma história que faz com que a gente reflita muito sobre as nossas vidas. Eu gosto dessa história de Sansão. Todas as vezes que eu leio essa passagem, eu fico preso nessa história de Sansão. Vem muitas coisas no meu coração, na minha mente. E tem algo que me levou a trazer essa palavra aqui hoje. Quando eu li esta porção. O título da minha mensagem a respeito desta passagem de Sansão é Construindo a Sua História. Eu queria que, de certa forma, o que eu vou falar aqui, você possa fazer uma análise da forma como você está vivendo nos dias atuais. E eu creio que todos nós estamos construindo a nossa história. A nossa história ainda não acabou. Amanhã, com certeza, vai ser uma nova história. O que foi ontem, nós construímos uma história, ficou lá no passado. Hoje nós estamos em construção e amanhã vai continuar essa história. E creio eu que quando nós refletimos sobre a vida de Sansão, a gente pode se prevenir em algumas questões. Ter um certo tipo de atenção à forma como nós estamos vivendo nos tempos atuais. Eu sei que, acho que não é diferente o que eu vou falar aqui. A vida é uma escola, né? A gente vive aprendendo, creio eu que todos nós aqui aprendemos todos os dias essa questão da vida, né? A nossa história, ela vai crescendo dia após dia e através de lições, através de coisas que vão acontecendo mediante a nossa história de vida. Mas eu creio que nós somos pessoas livres para as escolhas. A gente pode escolher também o estilo padrão de vida que nós vamos ter, né? Que nós vamos seguir. E olhando para essa história aqui,
dependendo da forma como você escolher, que padrão de vida que você vai ter, com certeza você vai receber as consequências das suas decisões, né? Eu vou dar um exemplo a respeito da minha vida. Meu pai, vou voltar um pouquinho lá atrás, eu me lembrei um pouco da história da minha vida. Meu pai teve a vida um pouco meio complicada, sabe? A vida do meu pai foi complicada. Meu pai sofreu muito. Quando meu pai morreu, eu era novo, eu era adolescente, eu tinha 16 para 17 anos. Meu pai morreu em 93. Eu era, né, um rapaz que estava crescendo. Mas antes de meu pai morrer, meu pai ficou acamado durante 5 anos. Meu pai sofreu um derrame. E, em consequência disso, ele teve aquela questão da aneurisma, aí sofreu o derrame, logo do derrame teve um espasmo, e ali ele ficou acamado e ele virou literalmente uma criança. Durante 5 anos, ele virou uma criança de cama, a tal ponto que eu me lembro que nós tínhamos que cantar, no dia do aniversário dele, parabéns, até com um chapeuzinho de criança. Meu pai, com 40 e poucos anos de idade, nós tínhamos que comprar aquele chapeuzinho de aniversário, né, e dar para ele, comprar a língua de sogra. Ele literalmente virou uma criança, né? Mas só que, quando meu pai adoeceu, eu tinha 12 anos. Né? E esses 12 anos para trás, quando eu tinha 12 anos para trás, eu tenho uma lembrança muito vaga do meu pai. E essas lembranças que eu tive do meu pai não foram lembranças boas. Não foram. As lembranças que eu tinha a respeito do meu pai é que lá em casa faltava coisas para comer, né? Literalmente faltava utensílios para comer, mas não faltava velho barreiro. Quem conhece velho barreiro aqui? Né? Não faltava dinheiro para velho barreiro e não faltava dinheiro para cigarro. Mas a comida, essas questões, sempre faltava. E inúmeras vezes, eu via meu pai chegando em casa, da rua já, alcoolizado, bêbado, literalmente bêbado. Né? Cheirando, meu pai era frentista, e ele chegava em casa cheirando gasolina e pinga. E ali era horrível, porque eu não podia brincar, eu não podia conversar, porque e lá em casa só tinha um banheiro, e o banheiro já tinha que estar livre para ele. Aí ele já chegava mais ou menos no horário do Jornal Nacional, e tinha que ficar vendo o Jornal Nacional e não podia dar um pio. E a gente morrendo de medo. Então, essa foi a história. Então não é uma história bacana. Não foi uma história boa. Eu não tenho memórias boas em relação à minha vida com meu pai. Né? Teve aqueles momentos, mas o que pegou, o que ganhou força no meu coração foram essas lembranças. Eu me lembro também que eu não nasci num berço cristão. Quando meu pai ficou doente, a minha família ela ia em tudo quanto é lugar. Ia para o católico, ia para o espiritismo, ia para tudo quanto é, né? Cria em tudo. Cria em tudo. E certa vez, um tio meu chegou lá no quarto onde ele estava, no quarto dele virou literalmente um quarto de hospital, e começou a fazer uma oração. E eu estava lá. De repente, o diabo se manifestou no meu tio. Meu tio, literalmente, ele caiu no chão e começou a declarar desgraça, desgraça, desgraça. Foi aquilo que eu vi, uma imagem terrível. Gente, e isso é muito ruim de se viver. E eu fui assistindo aquelas coisas. E eu fui crescendo. Mas eu fui crescendo, irmãos, com aquele desejo de não querer viver aquilo para mim. Eu falava assim, isso aqui não é a minha história. Isso aqui não é o meu padrão de vida. Eu estou vivendo nesse ambiente aqui, mas eu não quero isso para mim. Eu não me conformei com aquela situação.
Eu não brinquei, eu não ignorei aquilo que eu vivi. Mas, no entanto, eu quis mudar a minha vida. Eu quis mudar a minha vida. Eu não me conformei com a situação que eu não queria viver aquilo para mim, porque eu fiquei impactado de uma certa forma negativa. E eu falava assim, um dia eu vou casar, um dia eu vou conhecer a minha esposa, um dia eu vou ter meus filhos, e eu não quero o meu ambiente familiar tenha isso na minha realidade de vida. Isso foi uma decisão que eu tomei para mim. E de certa forma, eu fui buscar a Deus. Eu comecei em igreja, eu comecei a conhecer Jesus, e eu fui crescendo, até realmente ter a experiência com o nosso Senhor e Salvador. Foi o que aconteceu com a minha vida. Você sabe o que eu quero dizer para vocês aqui esta noite, irmãos? O mais importante não foi o que você viveu lá atrás. O mais importante não foram os seus pais. O que é importante para nós é o que você vai ser na vida de seus filhos. É isso que você tem que colocar no seu coração. Eu nasci num ambiente desse, mas com certeza meus filhos estão aqui, eles estão ouvindo essa história pela primeira vez. Acho que eles nunca souberam disso. Meus filhos nunca me viram beber. Meus filhos nunca viram uma garrafa de pinga na minha casa. Meus filhos nunca viram eu ter uma briga com a minha esposa. Eu nunca agredi a minha esposa. Ela nunca me agrediu. O meu ambiente familiar eu busquei a viver de acordo com a vontade de Deus. Agora, isso é porque eu sou bom, irmãos? Isso é porque eu mereço? Não é. Não é. É porque eu decidi a ter uma vida com Cristo. Eu decidi viver para a glória de Deus. Eu decidi olhar para trás, eu peguei aquele ponto negativo da minha vida, eu busquei para mim, aquilo ganhou força para mim, e eu decidi que eu não queria ter aquela vida para mim. Eu queria ter uma vida diferente. Não só apenas comigo, mas também com a minha descendência. Eu não queria, eu nunca quis que a minha esposa passasse o que minha mãe passou. Eu nunca quis que meus filhos passassem o que eu passei. Isso eu decidi para mim. E eu peço força a Deus, que no dia que Ele me levar, até Ele me levar, isso nunca venha acontecer na minha casa. Contei um pouco da minha história, e eu queria partir para a história de Sansão. Sansão foi bem diferente de mim. Sansão foi diferente. Se você ler a palavra de Deus, do capítulo 13 de Juízes até o capítulo 16 de Juízes, você vai ver que Sansão foi um homem que teve muitos privilégios. E o primeiro privilégio, ele nasceu dentro de um lar cristão. A Bíblia fala que o pai dele e a mãe dele buscavam a Deus. Manoá, pai de Sansão, era um homem de Deus. A mãe de Sansão, a Bíblia não relata o nome dela, era uma mulher estéril. Mas ela tinha o desejo de ser mãe. A Bíblia fala que eles eram pessoas de oração. Depois você lê lá no capítulo 13. Eles oravam, eles buscavam a Deus. E outro ponto, a Bíblia fala que um anjo visitou a casa deles. Aí você percebe que Sansão, ele foi um homem, escolhido por Deus, diante de um ventre de uma mulher que era estéril, a fazer a sua história. A fazer uma história magnífica, maravilhosa. Uma história que marcasse para sempre a vida do povo de Israel. A Bíblia relata que Israel estava há 40 anos sofrendo nas mãos dos filisteus. E Sansão foi aquele
homem escolhido por Deus para libertar esse povo de Israel do cativeiro dos filisteus. A Bíblia chama Sansão um homem nazireu. O homem, desde o ventre da sua mãe, ele já era consagrado ao Senhor. Então a história dele já estava predeterminada por Deus. Sansão, irmãos, para vocês entenderem, tem um significado, o seu nome tem um significado de pequeno sol. Então ele nasceu para quê? Para refletir, para brilhar. Para as pessoas olharem para ele e, de certa forma, ver a pessoa do nosso Deus. Mas só que Sansão, irmãos, ele fez tudo errado. Sansão não fez a escolha certa. Sansão, ele não valorizou o que ele tinha dentro da casa dele. Sansão foi aquela pessoa que nasceu naquele ambiente em que a glória de Deus se manifestava. A Bíblia fala que quando o anjo apareceu para a mulher de Manoá, o anjo do Senhor apareceu apenas para a mulher, não apareceu para Manoá. E eles perguntaram, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Aí ele disse que ele era o maravilhoso. Então a gente percebe que quem é o maravilhoso na Bíblia? Príncipe da paz. Jesus. Então obteve aqui uma teofania. Jesus apareceu na casa de Sansão de forma de um anjo ali naquela casa. Então o ambiente em que Sansão nasceu foi um ambiente em que a glória de Deus era manifesta. Havia o poder de Deus naquele lugar. Havia o fluir de Deus. Deus operou milagres ali. Deus se revelou ali. E Sansão nasceu naquele ambiente. E é sobre isso, meus irmãos, que eu queria refletir com vocês. Porque Sansão, de certa forma, foi o homem que tinha tudo para dar certo. A sua vida. Mas não deu. Não deu. Nós podemos refletir aqui que esse homem era para ter a sua história um final feliz. Um final esplêndido. Mas de certa forma, não foi. E por que não foi? É onde eu queria refletir com vocês. A primeira coisa que eu gostaria de relatar com vocês a respeito de Sansão, o que estamos fazendo com as oportunidades que Deus tem nos dado? Essa é uma pergunta para nós essa noite. Por que a minha vida foi transformada? Eu mediante essa palavra. É porque eu escolhi, irmão. Eu decidi isso para mim. Quando eu me converti, eu não brinquei com o evangelho. Eu não negociei com o evangelho, Max. Nunca. Eu sabia exatamente o que era certo e o que era errado. Aquilo que era errado, eu decididamente, eu falei, eu não quero isso para mim. Mesmo que eu tenha a tendência de querer aquilo que é errado. Porque eu sou fraco. Eu sou pecador. Eu tenho as minhas limitações, eu tenho as minhas fraquezas. Eu tenho meus desejos naturais, eu tenho os meus desejos carnais. Mas a minha convicção, irmãos, é mais forte que isso. Eu decidi para mim, eu falei, vou viver para a glória de Deus. Sansão foi aquele homem que brincou com Deus. Sansão foi aquela pessoa que teve os seus privilégios
Mas, no entanto, ele brincou com os privilégios que ele teve. E essas questões, irmãos, não se brinca. A gente tem que aproveitar. Sansão, ele brincou com os privilégios que ele teve. E ele pagou um preço muito alto, meus irmãos. Eu olho muito. Eu me preocupo muito com a geração atual. Porque é a nossa geração. Né? Eu não vivi há 30 anos atrás. Eu creio que eu não vou viver depois de 30 anos. Eu tenho que me preocupar hoje. Com o hoje. E eu me preocupo. Quantos de nós temos perdido as oportunidades que Deus tem nos dado, irmãos? Quantos de nós? Deus fala muitas vezes aos nossos corações. Deus ministra muito das nossas vidas. De repente, no outro dia, a gente esquece de tudo. Começa a abrir mão dos planos que Deus tem para nós. E a gente começa a negociar. Hoje nós somos uma geração de muito mimimi, irmãos. Você já reparou que a gente gosta muito de emoção nos dias atuais? Né? A gente só pensa que Deus, Ele está presente quando nós sentimos algo diferente. Não é assim. Deus está conosco, está aqui nesse momento. Deus, Ele não se move através das nossas emoções, irmãos. Deus, Ele se move através das suas convicções. Do seu compromisso, do seu entendimento. É assim que Deus te usa. Deus, Ele só vai usar você no dia que você se posicionar. No dia que você for querer. Então, meus irmãos, Deus, Ele é um Deus de oportunidades. Não se esqueça disso. Existem muitas pessoas na Bíblia que tiveram as suas oportunidades e foram bem-sucedidas, mas, no entanto, alguns não. Judas, né? Judas teve a oportunidade de andar com Jesus, de ver os milagres de Jesus. Judas foi aquele homem que tomou conta das finanças do ministério de Jesus. E não aproveitou a oportunidade. Ele viveu com o eterno, mas preferiu ir para o inferno. Ele preferiu decisão. Aí eu te pergunto, o que você quer para a sua vida? Você quer viver apenas uma religiosidade? Ou você quer viver para a glória de Deus? Sansão, a Bíblia diz que foi juiz durante 20 anos. 20 anos. E durante esses 20 anos, ele foi tendo oportunidades e ele foi perdendo as suas oportunidades, foi jogando fora. Nasceu como nazireu e ele morreu como escravo. Nazireu, irmãos, a Bíblia fala que ele foi um escolhido. Nós, no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós somos como os nazireus do Antigo Testamento. Você foi escolhido por Deus. Jesus Cristo morreu por nós, para sermos separados. Nazireu naquele tempo era separado. Hoje nós somos separados, porque nós somos santos. Jesus morreu naquela cruz para fazer de nós pessoas santas. E você é uma pessoa separada. E eu digo para vocês, eu quero que vocês esta noite, em nome de Jesus, possa colocar no seu coração que você não pode perder as oportunidades que Deus tem te dado. Amém por isso? Graças a Deus. Segunda coisa, que a vida de Sansão pode nos ensinar. Cuidado com os lugares que estamos
Cuidado com os lugares que estão frequentando. O melhor lugar é estar no centro da vontade de Deus. Ah, irmãos, quando decidimos, mediante as nossas razões pessoais, andar por outros caminhos que não foram preparados pelo Pai, as consequências poderão ser nefastas. Existem muitas pessoas que nasceram num berço cristão, mas hoje não estão. E eu creio que vocês conhecem algumas delas. Acho que não só apenas eu conheço. Eu conheço gente que já foi usada por Deus, hoje está internado. Hoje eu conheço pessoas que foram usadas por Deus, está numa clínica. De drogados. Por quê, irmão? Porque, de certa forma, frequentou o lugar errado. E eu digo para nós aqui esta noite, nós temos que tomar muito cuidado com os lugares que nós estamos frequentando. Sansão foi frequentar lugares errados. Ele se posicionou de uma forma errada. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Eu queria que projetasse para mim Números capítulo 6. Números capítulo 6. Essa passagem aí é a lei dos nazireus. Tá? É o que nós vamos ler. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de quê? Fala mais alto. De uvas. Nem comerá as uvas frescas nem secas. Aí você vê, nós lemos no texto, aonde Sansão foi? Visitar a vinha. Ele desceu, ele foi lá na uva, fazer o quê, irmão? Se ele não podia. Ele foi frequentar lugar errado. Gente, uma coisa boa é uva, não é? Outro trem gostoso é o tal da uva. Chega no Natal, o único presente que eu peço para minha esposa é aquela uva. Aquela roxinha. Eu adoro aquele negócio. Niágara. E ela é boa. Aquele negócio é gostoso. E é igualzinho o pecado, irmão. Pecado também é bom. Da mesma forma que Sansão não poderia experimentar uva, e ele foi lá na vinha, a gente também, irmão, não pode experimentar o pecado. E muitas vezes nós escolhemos um lugar para ir, para o quê? Para experimentar o quê? O pecado. Já reparou isso? A gente começa, nossa, eu vou ali. Eita, eu vou falar, não é só a gente no aspecto físico, não, no aspecto virtual também. Você já reparou que a gente dá uma tecladinha lá e pum, a gente começa a brincar? Porque o negócio é bom? Frequentando lugares que não devem ser frequentados. E o que acontece? A gente cai, irmão. A gente perde. A gente começa a frequentar lugares errados e acabamos saindo do propósito do Senhor. Isso faz das nossas vidas coisas terríveis. Isso nos leva à tragédia. E uma das coisas que nós devemos aprender, irmãos, é que não haverá neutralidade naquilo que nós fazemos. A gente pensa, a gente engana nós mesmos, olha tanto que nós somos... Ai, gente, olha a minha boca.
Mas o quanto nós somos perigosos, né? Vou mudar aqui. O quanto nós somos perigosos. Muitas vezes a gente faz alguma coisa, pensa, isso aqui não vai dar nada não. Isso aqui é normal, todo mundo faz. Isso é normal, a gente começa a negociar. Meus irmãos, a gente paga um preço. Mais cedo ou mais tarde a gente paga um preço. E muitas vezes a fatura ela vem alta. Ela é cara. Sansão demorou 20 anos para obter a resposta negativa de Deus. Deus foi dando oportunidade, dando oportunidade, dando oportunidade. E Sansão foi brincando, brincando, brincando. Uma pessoa que era para ser uma pessoa iluminada, ela acabou o fim da sua vida vivendo na escuridão. Porque a Bíblia fala que a primeira coisa que na hora que os filisteus pegou ele como prisioneiro, furou os 2 olhos dele. Ele ficou cego. Isso que acontece, meus irmãos. Então nós precisamos tomar cuidado com os lugares que estamos frequentando, com as coisas que nós estamos fazendo. E se nós, de certa forma, estivermos fora dos planos de Deus, isso pode atrapalhar ou atrasar o processo de plano que Ele tem para a sua vida. Atrapalha, irmãos. Existem muitas coisas que você faz que interrompe os planos de Deus para você. Não se engane. De Deus não se zomba, irmão. Não brinca. Saia da religiosidade em nome de Jesus. Mas vivam o reino de Deus. Irmãos. A gente precisa ter muito a percepção espiritual nos dias atuais. Saia daquele ambiente, daquela estrutura sua de querer viver, ter experiências com Deus, naquilo que te faz chorar, naquilo que te leva a sua emoção a aflorar. Mas busque uma experiência com Deus que transforma a sua vida, irmão. Que quando você, de certa forma, mediante a sua fraqueza, se desviar, você chora. Você reconhece, você volta para o caminho. É isso que nós precisamos buscar. Você sabe por quê, irmão? Porque quando nós não incomodamos com as coisas erradas que nós fazemos, quem vibra com isso é o diabo. É Satanás. Satanás que bate palma. É ele que vibra. Com a sua posição. Com a sua falta de caráter cristã. Essa é que é a questão, irmãos. Davi pagou caro, queridos. A Bíblia fala que naquele tempo em que Davi pecou, a Bíblia fala que os reis naquele tempo tinham que ir à guerra. E ele não foi. Está vendo? Ele estava no lugar errado. Lugar errado. Aí o que aconteceu, irmão? Ele viu uma uva. Ele viu uma Bete. Que caracteriza a Batseba. E aquela ali era uma uva, irmão. A Bíblia fala que era ela linda. Aí o cara foi experimentar a uva. E pagou caro por isso. Pagou caro ou não? E muito. Porque, irmãos, você sabe o que acontece muitas vezes com a gente? Pecados, eles são perdoados. Mas as consequências ficam. Viu? Tome cuidado. A consequência para Davi foi enorme. Davi viu coisas dentro da casa dele, entre seus filhos, coisas terríveis. A tal ponto que um irmão
estuprou a própria irmã. Desastre. Consequência de um pecado em que a pessoa estava no lugar errado e brincou com isso. Brincou com essa questão. Que Deus nos livre, meus irmãos, dessas questões. Gente, o pior fracasso de um ser humano é fazer sucesso fora da vontade do Senhor. O pior fracasso é nós fazermos sucesso fora onde Deus não te colocou. A gente precisa muitas vezes sair de certos lugares. Terceiro, busque uma verdadeira amizade. E cuidado com os possíveis perigos de se cercar de companheiros não confiáveis. Provérbios 18, 24 diz o seguinte: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Meus irmãos, se você olhar para a história de Sansão, Sansão foi um homem que não teve relacionamento saudável. Ele não teve relacionamento saudável com seus pais. E ele buscou relacionamentos fora do seu ambiente da onde ele cresceu. A Bíblia fala que ele não teve amigos. Ele não se relacionou com os israelitas. Ele foi se relacionar com os filisteus. Ele foi se relacionar com pessoas que levaram ele para fora da vontade do Senhor. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, viu, irmãos? Que tipo de relacionamentos nós estamos tendo nos dias atuais? Eu me lembro, e foi decisão, tá? Que quando eu me converti, eu perdi todos os meus amigos. Não foi porque eu quis, foi eles que quiseram. Mas é porque eu me posicionei. Eles não estavam mais me influenciando. E eu, de certa forma, queria influenciá-los. Aí o que aconteceu? Divórcio, irmão. Separação. Eles não quiseram mais andar comigo. Fiquei triste? Fiquei. Mas eu fui atrás deles? Não. Não, porque eu sabia que aquilo não era bom para mim. Fiquei com saudade? Fiquei. Eles continuaram a fazer coisas que eu gostava de fazer? Continuaram. Eles começaram a fazer coisas que eu adorava? Sim. Mas a minha convicção foi maior que os meus desejos. E olha que esse negócio balança, irmão. Perder amigo é difícil, cara. Porque tem gente boa aí, rapaz, aí fora. Tem amigos que te fazem sorrir. Tem amigos que te ouvem, que dão conselhos bons, quando você não está legal. Mas e aí? Aonde isso pode chegar? Até onde isso vai te levar? Meus irmãos, uma coisa que a gente tem que saber é colocar ponto final em relacionamentos perigosos. Não brinque com relacionamentos perigosos. Pessoas que não fazem parte do estilo de vida que você tem como cristão, é melhor você manter distância. Não estou falando para você ser inimigo, mas tome cuidado. Tome cuidado porque você pode se corromper. A gente precisa selecionar as pessoas com quem nós estamos andando. Gente, Sansão foi casar com a Filisteia. Olha aí. E esse relacionamento foi complicado. Porque a Bíblia fala que algumas pessoas ameaçaram ela por causa de um enigma. E ela, de certa forma, enganou Sansão. Traiu Sansão.
E Sansão pagou um preço muito caro por isso, irmãos. Não foi confiável. Não houve, teve uma quebra de confiança. Meus irmãos, vamos tomar cuidado, amém, com isso? Então, ele buscou relacionamentos perigosos. Sansão não tinha relacionamentos saudáveis. E ele também não tinha amigo. Aquele amigo verdadeiro, sabe? E é por isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Aonde a gente vai encontrar amigo verdadeiro, irmão? No ambiente de igreja, viu? E eu gosto disso aqui, cara. Eu gosto do ambiente de igreja. Aqui que nascem os verdadeiros amigos. Aqui que nascem os verdadeiros irmãos. É aqui que você aprende a sorrir. É aqui que você aprende a chorar. E você é consolado. Aqui é um ambiente em que as pessoas sorriem com a sua alegria. E é aqui que é esse ambiente que nós estamos vivendo. E a gente precisa o quê? Valorizar, irmão. Eu me lembro que uma vez eu fiquei com preguiça. Foi a única vez que eu tive preguiça de vir na igreja. Abrindo meu coração. Domingo de manhã. Graças a Deus, ninguém falta aqui domingo de manhã por conta da preguiça. Né? Mas uma vez eu matei a reunião por conta da preguiça. Aí eu fui à noite. Terminou a reunião da noite, como vai terminar aqui. O bispo Josué terminou o culto e ele foi correndo atrás de mim. Gente, eu levei um puxão de orelha, que eu fiquei com vergonha. Literalmente com vergonha. Depois disso, irmãos, foi ruim? Foi. Não é bom não você ser exortado. Você fica com vergonha, você se sente desrespeitado. Então você sente algumas coisinhas que não é bom, porque a gente é orgulhoso demais, irmão. A gente é soberbo. Nossa natureza é terrível. A gente não gosta de ouvir conselhos que puxa sua orelha, não. O bispo Josué me deu aquela cravada boa, irmão. Né? Para não falar outra coisa. Aquilo lá mexeu comigo. A tal ponto que eu nunca mais perdi uma reunião pela manhã por conta da preguiça. Por conta de um desleixo. Já matei por outras questões. Doença, viagens. Mas preguiça não. E vocês não sabem o tanto que isso me fez crescer espiritualmente. Porque existem coisas nesse ambiente aqui, irmãos, que acontece uma vez só. Existem reuniões aqui pela manhã que talvez tem 10 pessoas. E a gente já experimentou, eu já experimentei aqui como pessoa, como irmão de vocês, coisas tremendas aqui, vinda da parte de Deus. O fluir, o poder do Espírito Santo sendo manifestado. Eu sendo transformado. Mas sabe o que é o grande problema? Hoje, nós vivemos uma geração melindrosa. Que se um pastor chega e fala, ô, meu filho, vem cá, e aí? Sai da igreja, irmão. A igreja ela é fraca demais para você. Você é bom demais. Você não pode ser mais exortado. Você não pode mais ser confrontado. Uma pessoa não pode mais chegar em você e falar, você está no pecado. Você sabe o que você vai fazer, irmão? Você vai fugir. Você vai correr. Você vai falar, não, isso aqui não é para mim, não. História, irmão. História que nós estamos construindo. A gente tem que aprender a valorizar esse ambiente aqui. E eu queria confrontar vocês aqui esta noite. Há 3 domingos atrás,
há 3 domingos atrás. Eu estive aqui nessa igreja, essa igreja estava cheia, cara. Tinha poucas cadeiras vazias, olha como é que estamos hoje. E você conhece quem faltou? Dá uma ligada. Mas com amor. Josué, quando ele chamou minha atenção, de certa forma eu não gostei, mas ele estava cheio de amor por mim. E eu compreendi. Eu entendi que eu tinha que estar. Eu tinha que estar nesse ambiente para ser transformado. Eu tinha que estar nesse ambiente para ouvir recado de Deus, a me posicionar, a tomar as atitudes que eu tinha que tomar na minha vida. A mudar a minha certa forma de pensar, a minha certa forma de agir. A ser quebrantado, sabe? A ser destruído por dentro. Sabe, irmãos, a coisa mais difícil que tem é você se sentir humilhado. E quando a gente é confrontado, a gente se sente humilhado. E vocês, eu não sei se você concorda comigo, mas nós somos orgulhosos demais. A gente não gosta. A gente precisa desmanchar algumas coisas, irmãos. Espero que você essa noite seja um canal da bênção de Deus na vida dos seus irmãos. Aqui nós temos líderes de grupo, de vida. Ô líderes, se você não viu seu irmão, dá uma ligadinha para ele. Nós vamos ter classe de batismo, né? Ô, gente, a gente está tendo tantos visitantes aqui. Encoste numa pessoa que você não conhece. Irmão, vem cá. Pega o telefone dela, toma um lanche com ela. Tem uma pessoa que é conhecida minha, que está vindo aqui. Hoje ela não está aqui, não. Ela tá aprendendo agora o que é ser evangélica. Você sabe o que eu vejo? Que ela já veio 4 domingos aqui. Ninguém se aproximou dela ainda. Ninguém. Essa é a nossa realidade. Ninguém nem sabe quem que eu estou falando. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente se preocupa muito conosco. Ela veio me perguntar o que é batismo. Eu falei assim, você frequenta, dá o seu nome. Através da escola de batismo que vai começar, aí você vai decidir se você quer batizar ou não. Então eu quero incentivar vocês, líderes, vocês, irmãos. Procure se relacionar com as pessoas novas da igreja. De certa forma, busque a discipulá-los. Busque como é que está a vida deles. Incentiva eles, de certa forma, a participar do grupo, dessas aulas de batismo. Que é uma bênção. Líderes de grupo de vida. Chegam lá no seu ambiente de grupo, perguntam, olha, vamos ter batismo. Vamos procurar pessoas a se batizarem. A igreja precisa se mover, irmãos. Então, queridos, o ambiente de igreja é algo maravilhoso. É onde nós encontramos as verdadeiras pessoas, os verdadeiros amigos. Você sabe por quê? Porque nós estamos no mesmo propósito. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E ele desonrou os pais dele, cara. Né? A Bíblia fala que Sansão desonrou os pais dele. Vocês sabem o que é desonrar? É diferente de respeitar. Né? Eu me lembro que eu gostava muito de jogar bola quando era menino. Jogava muita bola. Minha vida era bola. Não gostava de namorar, não. Gostava de bola. E tinha dia que eu tinha que estudar, irmão. Sabe aquele negócio? Tinha prova. Aí minha mãe, você não vai jogar bola, você vai ter que estudar. Meu irmão, eu não ia jogar bola. Mas o que eu xingava, irmão. O que eu chutava a parede. Imagine o meu pensamento. Aí eu te pergunto, eu obedeci a minha mãe? Obedeci. Mas eu honrei ela? Não. Não honrei. Esse que é o grande problema. A Bíblia fala que quando nós honramos pai e mãe, nossos dias serão
Quando nós honramos. Sansão morreu novo, irmão. Tá vendo, jovem? Isso é para vocês. Terminando aqui, queridos. Não saia do caminho do propósito que Deus tem para você. Amém? Não saia. Muitas vezes gostamos do perigo. Gente, muitas vezes a gente gosta de escapulada, não dá? Não tem, né? Não dá essa vontade? Rapaz, eu não vou no culto não, vou ver o jogo do Flamengo. Ah, credo. Rapaz, né? Olha o início da queda. Ah, irmão. A gente gosta de dar uma escapulida. A gente gosta demais de negociar e brincar com essas coisas. Vamos lembrar de Adão e Eva. Será que só tinha um fruto ali, irmão? Eu não conheci o jardim do Éden, não, mas eu imagino que ele era enorme. E tinha muito fruto ali. Mas eles quiseram o quê? Só aquilo que não podia. Por quê? Porque eles gostaram do perigo. Eles gostavam. A gente gosta do perigo. A gente gosta de experimentar essas coisas. A gente vê aqui na Bíblia. Quando Sansão pediu a Filisteia como esposa, a Bíblia fala que ele encontrou no caminho um leão. E ele matou esse leão. E matar esse leão, gente, é um problema, viu? Porque ele falou que, a Bíblia fala que ele rasgou o leão como se rasga um cordeiro, um carneiro. Aí eu fico pensando, parece que abrir carneiro com a mão é fácil. A gente não consegue abrir com a mão nem um frango, irmão. Alguém já abriu o frango com a mão? Rasgando ele? Abre só se for com a faca. Aí a Bíblia fala de um cabrito, não sei se é cabrito, cordeiro. Aí Sansão matou um leão com as mãos, como se abre um cordeiro. Eu falei, gente, cordeiro já é impossível. Imagine um leão. Né? Então aí vai, Sansão matou. Aí ele foi embora. A Bíblia falou que ele não falou nada. Mas aí, de certa forma, quando ele voltou lá pela segunda vez, a Bíblia fala o que aconteceu? Ele saiu do caminho, cara. Em vez dele seguir direto para buscar a sua esposa, ele foi lá para ver quem? O leão morto. Aí a Bíblia fala o seguinte, que ele tocou nesse leão e pegou um mel que estava lá. Um mel que estava lá. Aí a Bíblia fala lá em Números, que nós não lemos tudo, depois você lê, que o nazireu não podia tocar em coisas mortas, em cadáver. Não podia tocar. E ele tocou, irmão. Está vendo? Ele se desviou do caminho, cara. Ele saiu do caminho. Ele saiu do propósito de Deus. E muitas vezes, irmãos, a gente gosta de dar uma desviada. Sair desse caminho, sair do propósito. É aonde a gente vai para o buraco. É aonde a gente paga o preço. É aonde a gente peca. É aonde nós experimentamos coisas erradas que nos levam o quê? À morte. E é perigoso, irmãos. É perigoso. A gente não pode tocar em coisas que nos fazem cair. E a gente só vai cair se a gente desviar do caminho. Eu quero terminar dizendo uma coisa para vocês. Bem rápido. A sua história está em construção. Qual é o caminho que você, a partir de hoje, vai querer escolher para você? Nós temos algumas lições. Sabemos que Sansão, ele perdeu, ele caiu, ele saiu do propósito.
Mas no final da história de Sansão, ele teve uma chance de Deus. A Bíblia fala que ele foi prisioneiro, que ele foi humilhado, mas ele pediu uma chance de quê? De destruir uma casa de Dagon, onde eles estavam reunidos ali adorando o Deus de Dagon, filisteus. E ele pediu mais uma oportunidade para o Senhor para destruir aquele povo. Sansão, naquele momento, ele estava quebrantado, de certa forma arrependido. Mas ele arrependeu tarde demais, irmãos. Ele deixou de usufruir, de experimentar coisas maravilhosas. E ele passou os seus últimos anos como escravo, cego, frustrado. E ele nos ensina aqui, no final da história dele. Derrotas são necessárias para lembrarmos que somos limitados e finitos. Não brinquem. Não brinquem. As derrotas nos ensinam para sermos pessoas melhores. No final da vida de Sansão, Sansão se tornou uma pessoa melhor. No fracasso, a gente precisa buscar, clamar a Deus. Isso foi o final da história dele. No fracasso, ele buscou a Deus. Buscou a Deus tarde demais, irmãos. Buscou a Deus muito tarde. E por fim, as grandes vitórias vêm de pessoas que aprendem a perder. No final da vida dele, ele obteve a vitória. Mas ele teve muita derrota lá atrás. Meus irmãos, nós fomos alcançados por Jesus para sermos pessoas vitoriosas. Vitória sobre vitória. Mas o problema é que muitas vezes a gente tem muitas derrotas. Você sabe por quê? Porque a gente sai do caminho do Senhor. Sai dos planos do Senhor. A gente brinca com as coisas de Deus. E a gente não pode ser esse tipo de pessoa. A gente não pode experimentar a graça e a misericórdia do Senhor no final das nossas vidas, não, meus irmãos. A gente tem que experimentar a graça, a misericórdia, o poder de Deus todos os dias das nossas vidas. Ele está aqui no meio de nós, Ele quer fazer isso em nossas vidas. Ele quer fazer de você uma pessoa que seja, uma pessoa que viva todos os dias o milagre dEle. Pessoas que todo dia obtêm vitória. Pessoas que todo dia manifestam a manifestação viva da graça e da misericórdia e do poder dEle sobre você. É para isso que Jesus nos alcançou. E para alcançar esse propósito que Deus tem para nós, nós precisamos experimentar isso todos os dias. Senão a gente vai cair. Amém?